Estamos no ar com mais um episódio do Família em Foco e nesta noite... Dois pastores queridíssimos, né? Pastor Fabinho e Pastora Lu, bem-vindos à nossa mesa, né? Amém. A mesa que o Senhor preparou para nós. Verdade. Todo episódio, gente, tem uma coisa diferente nesse, tá? É verdade. Todo episódio a gente tem aqui uma comidinha fake, né? Só uma mesinha fake, tudo bonitinho. E hoje, uma querida aqui da nossa igreja, a Glaucia e o Orlando, eles fizeram pra gente uma torta de frango, que vocês não Só têm pra ideia vocês do cheirinho bom que tá aqui, Passa né? aí vontade, ó. Maravilhoso. Olha, gente, vocês não imaginam, viu? Nós já demos uma bicadinha aqui, não vou mentir pra vocês, não deu pra segurar. Queridos, vocês são muito bem-vindos, se apresentem, apesar que todo mundo conhece vocês, praticamente, mas nós não sabemos onde isso chega. É verdade. Então, se apresentem. Amém. A paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir, mas eu sou muito feliz de estar aqui nessa noite. Nos sentimos duplamente honrados, primeiramente, por compartilharmos da palavra do Senhor. E segundo, por estar com vocês, amigos queridos. Já faz alguns meses, né, que nós estamos ensaiando para essa mesa. E Deus preparou. E eu me senti privilegiada, porque hoje tem torta. Olha gente, isso. a primeira mesa que a gente tem de verdade. Primeira mesa real. É isso aí. Então, para quem não nos conhece, eu sou o Fábio, casado com a Luciana. Somos pai de 7 filhos, uma neta. E, como a pastora costuma dizer, os agregados estão chegando. E são bastante Família agregados, aumentando. né? Vai precisar de uma mesa ali de uns 30 lugares. É. A nossa mesa hoje tem 8 lugares, né? É claro que não é sempre que todos os filhos estão juntos, mas quando eles estão, já falta uma, né? Então a gente já improvisa uma cadeira e agora os agregados chegando e a tendência é esse número multiplicar, né? Aumentar. Lindo, né? É. E a gente falando, né? Pensando, refletindo o quanto a mesa é importante, né? A mesa é um altar. Na mesa tem o pão da presença, o pão nosso, o Pai Nosso, o pão nosso e o perdão dos pecados, né? Verdade. Então é um lugar que eu acho mais lindo, que é um lugar que é propício para comunicação. Que você falou aqui quando a gente chegou, que a gente fica todos no mesmo, né? No mesmo nível. No mesmo nível. É. Então aqui é possível abrir o coração, porque você tá abrindo o coração para alguém que tá ali igual com você, né? Exato. Aqui nesse formato não existe maior nem menor, né? Aqui nós estamos de uma maneira igualitária, em unidade, e acho que isso também traz a ideia do altar, né? Além do sacrifício para nós nos alimentarmos, que também aponta para Cristo, então a mesa aponta muito para as coisas do reino, ela é um altar, né? Por isso é uma guerra, né? Em muitas famílias hoje tem uma mesa, né? Momento de mesa. E a gente olha para a mesa nessa questão do altar e é justamente isso que a gente entende, né? Sim. Há o sacrifício, né? Sacrifício para você conseguir conciliar o momento dos A seus família, filhos. né? Nossa, Difícil. É pra gente que nós temos uma. Não é fácil, porque estuda, trabalha, Sim, então para você conseguir esse momento... E tem um agregado também, sabe? Exatamente, tem um agregado. É difícil, imagino vocês que já vem com uma Agora você sabe uma que congregação de filhos. é uma Glória a experiência Deus. que a gente tem muito forte na casa da minha mãe. Isso. Todo domingo, né? A mesa dela é enorme, cabe nem sei quantos naquela mesa, uns 12. eu já sentei nessa Você já mesa, sentou naquela sentei mesa? nessa Exatamente, mesa já. exatamente. A Quantas Carmen, gerações querida. sentam lá? Olha, pra você ter uma ideia, né? A Se avó. pegar a Bá, que é a minha avó, Sim. a minha mãe, eu e a minha filha. São 4 gerações que dividem a mesma mesa de domingo. É demais, né? Interessante do alimento, né? A gente tem falado do alimento espiritual, que é importante, mas o alimento físico também, né? É o compartilhar, né? Então todos compartilham Um do passa mesmo. pro outro, me dá um pouco mesmo- de sal, mesmo pega um alimento, copo, né? E minha mãe é a própria matriarca, né? É. Ela faz aquele mundaréu de comida e depois ela ainda faz marmitinha pra todo mundo. Levar pra Na casa. E não é só marmitinha, Não, olha mas só, não agora tem é para um detalhe. elogio para minha sogra, que é uma mãe também. Faz a marmitinha do cada um, genro, da filha, depois do neto e do netinho que vai entrar na família agora como neto, que já Sim. O tá. namorado da filha. É. Sim. E ainda coloca um coraçãozinho E o nome de e o cada nome de cada Ah, um. que E é linda. todo domingo. todo domingo. Todo Passa o mundo. endereço e o horário. Todo mundo. Todo mundo. Que lindo, que lindo. Isso é tão lindo que, assim, uma vez eu li um artigo que na época dos reis, os grandes reis, né, a história dos reis,
Uma das características do poder daquele reinado era o tamanho da mesa. Olha que lindo. Porque o tamanho da mesa, pequena. o tamanho da mesa apontava quantas pessoas se alimentavam ali, Que lindo. né? E não é sobre tamanho físico, mas é sobre o tamanho Sim. do amor, da generosidade daquela mesa, né? Eu acho que as memórias afetivas Exato. que a minha filha, que nós temos, né? Todos nós. A minha Amigos. filha, meus sobrinhos vão carregar pra vida, Então, sabe? isso é maravilhoso. É demais, isso não tem o preço. Fábio nunca, desde que nós nos casamos, ele nunca permitiu que nenhum dos nossos filhos comesse fora da mesa. Nunca. Olha isso. Olha. Pelo menos uma refeição, que geralmente é a nossa janta, né? Porque durante o dia todo mundo tá trabalhando, é a mesa. Então, todos. Ninguém nunca comeu no quarto ou na sala. Mesmo se a gente recebe visita, a gente monta mesas de madeira Pra poder... e todo mundo na cozinha. É Olha isso. maravilhoso. E é fácil, Né? isso. Não é desafiador. Por isso que se torna um altar, né? O altar é Você tem o sacrifício. e muitas vezes o sacrifício somos É, nós, né? exatamente. Nesse altar. E o interessante que a gente faz com os... Eram os mais velhos, agora os mais novos, a gente compartilha para eles ajudarem a arrumar a mesa, né? Então pega o prato, outro pega o talher. E eles amam pôr a mesa. Aham. Eles até brigam às vezes por isso, né? Eu que vou pôr. E não é sobre o que está à mesa, é É o sobre amor quem que está. Sim, Né? Muito além, né? É, muito isso aqui, olha, gente, olha a coisa mais linda. Esse guardanapo, esse jogo americano, é lindo. Mas não é É sobre além, né? isso, é muito além, né? Que às vezes a pessoa fica assim, mas eu não tenho uma mesa bonita, eu não sei combinar esses itens, essas louças. Não é sobre Não é isso. sobre isso, é sobre você É sobre passar quem? uma semana ou 15 dias, você não lembrar da comida que foi comida naquele dia, mas você lembra do assunto que foi falado. E de quem estava lá. E você sai Diferença, dali é. mais A marca, leve, né? A marca você vai deixando nos Exato. filhos. É a marca. Às vezes você vai comer um arroz. Olha, gente, às vezes não é nem, né? Não é comida mesmo. Às vezes você faz um arrozinho simplesinho ali. Uma Um saladinha ovinho mexido. e um ovinho mexido. Uma pronto. saladinha, seu filho fala, "Ah, que comida deles, não é? É. Gente, isso É. é demais. É demais. E nós, Porque é muito como mais que a comida. dirigentes de igreja, é muito desafiador É. ter uma rotina, porque às vezes acaba um culto, você vai atender uma pessoa e você nunca sabe quanto tempo Sim. você vai ficar ali, né? E muitas vezes a gente acaba tendo que encurtar a refeição e comprar algo pronto e tal, devido ao horário. E sempre quando a gente tem esse tempo, quando eu faço um feijão fresquinho, um arroz, que eles sentam pra comer, eles falam, ai mãe, que A melhor saudade dessa comida, né? comida. Olha isso. Não Que tem saudade coisa, dessa não tem comida. coisa melhor É. que isso. E é um grande desafio, né, meu bem? A gente conseguir estabelecer Acho essa que essa rotina. questão da rotina hoje, meu Deus, pastor, É. Lu, é uma coisa assim, tão desafiadora, né? É. Porque nós dois até, a gente até brinca às vezes, né? Que a gente vive uma vida intensa, É. né? É o horário pra nada, é uma loucura. E aí, Horário pra nada, mas horário pra tudo. Porque É, faz é, tanta horário coisa. pra nada, é, Faz tanta é. coisa com horário que às vezes É você uma não coisa consegue louca, rotina. né? minha cunhada tá aqui, minha sogra, né? Elas vieram do Paraná e elas falaram: vocês dois são noturno. Não é que a gente é noturno, né? É que a gente é assim. A gente se adapta à necessidade, acostumou, né? A entendeu? demanda. Tem dia que a gente janta 10 horas, tem dia que a gente janta meia-noite, tem dia que a É. gente janta. E tá tudo bem. É igual a gente. E assim, e essa falta da rotina, eu acho que ela atrapalha na frequência de algumas coisas como a mesa. É. A gente tem que tomar muito cuidado, se policiar, para não sermos roubados É verdade. nisso, né? Então, quando a gente percebe que a gente tá muito assim, né? Nessa loucura das demandas, porque elas sempre virão, mas tem coisas que podem esperar. É porque você entra nessa frenesi e não para. Não para. Porque se você não cai em si, você mesmo fala assim, não, eu Exato. preciso de parar e tirar um tempo para os meus filhos, tirar um tempo para nós dois. Exato. Você não faz isso. Porque, você vê, ainda mais vocês que estão na frente de um trabalho, uma igreja, estão com o desafio de fazer o fogo pegar e dar continuidade numa obra que já vem há alguns anos, longos Sim. anos, e dar uma continuidade nesse trabalho, não deve ser nada fácil. E para vocês manter uma rotina na vida de vocês, imagino que seja muito difícil. Às vezes, assim, houve épocas que eu me cobrava muito e eu me comparava muito com casas e famílias que era tudo regradinho, Tão bonitinho, tudo né? bonitinho, mas um dia o Senhor A me gente fala assim, trouxe essa miserável como que leveza. somos. Mas um dia Deus me trouxe essa leveza de falar, não se compare, porque eu não te comparo. Eu conheço a história e a rotina de cada um. E a cobrança da parte de Deus é segundo a medida de cada um. Então ele sabe a nossa medida, Sabe né? uma coisa que eu acho muito legal, isso que você abordou? Porque assim, ó, às vezes a gente quer muito
é tudo muito igualzinho na caixinha. Tudo muito né? perfeitinho. E do né? mesmo jeito que cada um de nós é um indivíduo subjetivo, único, cada Sim. família também é. E- Né? Cada e a família nossa- tem uma vida própria. Cada E a família nossa é bem, tem um design bem diferente das famílias Deve ser muito diferente. normais, né? Das Ainda mais famílias- principalmente nas famílias atuais também, né? Sim. Normais e atuais, porque Sim. vocês estão além, né? Na questão dos filhos e questão da idade dos filhos também, que deve ser um Sim. desafio, né? É, Quando a gente brinca, a gente fala que somos pais de 7 filhos, o pessoal as pessoas se assustam, né? se assustam. Primeira coisa que pergunta, quantos anos vocês têm? Como assim, né? Né? Então, assim, é interessante esse ponto, porque, até como o pastor citou a diferença de idade deles, nós temos, eu falo que eu tenho filho em todos os departamentos da igreja. Eu tenho no Kids, eu tenho nos Teens, eu tenho nos Jovens, né? Então, todos os departamentos, e a gente tem que transicionar muito rápido na nossa linguagem com cada um. Então, por exemplo, a gente tá ali conversando com o Israel do brinquedo que ele deixou espalhado. E dali a pouco a gente tá falando com o Gustavo do pneu da moto que precisa Meu trocar. Deus. Então, assim, a gente sai de uma aba para outra muito rápido, mas com muito cuidado para não perder os detalhes, né? E quando a gente fala que a nossa família ela não é muito normal, é porque nós temos um modelo de família mosaico, né? Que é os seus, os meus e os nossos. Então, quando nós nos casamos, o Fábio tinha as 2 filhas, eu tinha 2 filhos e juntos tivemos 3. E Deus nos confiou, né? Essas 7 bênçãos, essas 7 nações que são muito preciosas. E a gente percebe, assim, que como Deus ama os improváveis. Né? Entender, ver o amor de Deus, né? O que o Senhor ele faz daquele que não tinha nada, né? Sem Daquele expectativa, né? que estava perdido, daquele que a sociedade não dava nada, que não tinha uma família, e Deus ele nos encontra, nos limpa, nos lava, nos dá uma família, nos dá um destino, né? Meu Deus, é Restaura demais. todas as coisas, e depois de tudo isso, ele nos coloca a sentar à mesa, né? Que Isso é lindo. muito importante. E vocês vieram de famílias cristãs? Como que é essa questão da conversão, da origem de vocês, Uhum. né? Fala primeiro você. Não, eu costumo dizer que da minha família eu sou o primeiro que se converteu, me converti aos 28. Então até os 28 anos eu não conhecia o Senhor, né? E aos 28 anos eu tive um encontro com o Senhor num culto no lar. Eu acho o culto no lar Fantástico. maravilhoso. Um homem sendo usado por Deus. E eu passei pela janela e vi aquele homem falando algo extraordinário. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu não sabia o que o homem estava falando, eu não sabia o que ele estava fazendo. E muito menos Era o que eu lindo. falei, né? E depois eu descobri que ele era um pastor. E hoje estamos aqui. É isso. Eu amo ouvir a história. Aqui, todos os casais que passam por essa mesa, a história da conversão de cada um. E Como Deus usa estratégias diferente. diferentes, situações diferentes. Isso é É. incrível, gente. Eu também não vim de um lar cristão, né? Eu conheci Jesus já aos 23 anos de idade, eu já era mãe do Gustavo. E é engraçado que a mesma pessoa que ganhou ele para Jesus foi a pessoa que me ganhou para Jesus também, em lugares e momentos diferentes. Que Mas foi a mesma pessoa, né? Que- A minha tia Vera, né? Tia Vera que vocês conhecem, ela sempre foi uma eterna buscadora de Deus. E ela buscava Deus em todos os lugares que ela pôde. Então ela levou a gente pro centro, ela levou a gente para a Igreja Universal. Aonde ela ia, Ela ela levava. carregava a gente. Então eu tenho muitas memórias de infância nos lugares com ela, né? Olha isso. E quando ela encontrou o Cristo verdadeiro, quando ela realmente teve um encontro com Deus, ela começou a me discipular, a me evangelizar. E era uma época que eu não queria muito saber de Jesus, não vim num lar cristão, então eu vivia segundo o padrão, né, desse mundo e tal. E eu lembro que ela fazia muito culto nos lares. E um dia ela chegou pra mim e falou assim: ai, a casa que a gente tava fazendo o culto tá acabando, e agora eu tô orando pra ver que casa que eu vou fazer, né? E eu não sei porquê, até hoje eu sei que não fui eu que falei isso. Eu tenho certeza que não fui eu que falei. Eu virei e falei assim, faz na minha. Ó, mas olha a intencionalidade dela falando isso. Porque ela foi estratégica. Ela foi espertíssima. Com certeza. E eu caí, né? Bobinha. Mas era já o plano Glória de a Deus, Deus. né? Que bom que caiu. É, que pedra maravilhosa, né? E eu lembro que eu falei, e na mesma hora que eu falei, eu me arrependi. O que eu fui fazer? Porque eu falei, meu Deus, agora esses Crente crentes vão ficar agora. aqui na minha casa, batendo na minha porta. E eu lembro, assim, que nesse primeiro culto no lar,
o meu coração queimou e foi o mesmo pastor que ele ouviu pregando, que trouxe a palavra, que minha tia andava muito com esse pastor, né? Eles faziam trabalhos nos lares, ele era evangelista. E eu lembro, assim, que meu coração queimou e eu recebi o Senhor no primeiro dia do culto, na minha casa. E aí começou todo um processo, toda uma trajetória, né? Que lindo, gente. E assim, Deus tem os seus meios, né? A gente nós nem éramos muito improváveis. E a gente falou um pouco sobre as expectativas de Deus e as nossas, né? Quando nós chegamos no Vila Alzira, porque a nossa história não tem um começo muito agradável, muito bonito. Mas a Bíblia diz que é como as coisas terminam que importa, e não como elas começam, né? O fim das coisas é melhor do que o começo, né? Então, como nós vamos terminar, isso me traz muita expectativa. Mas o nosso começo não foi muito fácil, não foi muito bonito. E nós chegamos aqui no Vila Alzira muito machucados, muito feridos, com 2 crianças dos 2 lados, sem expectativa alguma. Eu lembro que o Fábio, ele falava sempre assim, a gente só quer ser aceito. Você lembra disso? A gente só queria, assim, entrar, sentar no banco, ouvir a palavra e ir embora. Para nós, isso bastava. E a aceitação era... As coisas estavam tão difíceis para nós, e talvez alguém que possa estar nos ouvindo, né, irá nos ouvir, que nós não nos sentíamos aceitos nem pelo próprio Deus, né? Nós nos sentíamos indignos, né? Então, só de poder entrar dentro da casa de Deus e se sentir aceito por Ele, para nós Bastava. Já era uma o coisa muito suficiente. grande, né? Então, assim, eu até separei um versículo que eu queria compartilhar, posso? Claro. Que está em Gênesis 18, versículo 19, que diz assim, eu o escolhi. Eu vou antes do versículo que o pastor já falou, do 17. Então o Senhor disse, devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Meu Deus. Quando eu li esse texto, eu fico muito emocionada. Por quê? Porque aqui Deus está falando de uma expectativa futura. Abraão, nesse contexto, ele só tinha um filho, ele só tinha Ismael. E Deus fala a seus filhos e as famílias dos seus filhos. Então, quando eu penso hoje, olhando há 12 anos atrás, porque faz 12 anos que nós somos pastores, nós estamos há 18 no Vila Alzira, né? 18 anos já aqui, e há 12 anos... Ficamos de maior. E há 12 anos que nós pastoreamos, né? Quando eu penso em 12 anos atrás, pastor, qual era a nossa expectativa sobre nós e sobre a nossa casa? Eu acho que é muito importante. Eu sempre gosto de pegar essas deixas, Sim. tá aí, vou comentando, vocês continuam. Mas assim, é muito importante porque nós não sabemos quem vai assistir, onde isso vai chegar. Então, talvez, quando você assistir, quando você ouvir, você esteja nessa situação. Exato. De desesperança, de deslocamento. E é tão difícil você se sentir deslocado, né? Você não encontrar um lugar para pouso. Literalmente é isso. Exato. Né? Então, mas a história de vocês vai mostrar que é possível Sim. encontrar. O problema é que muitas vezes quando a gente está com esse sentimento, e aí o pastor me falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a gente sentia que nem Deus aceitava a gente. Mas Deus nunca deixou de aceitar. Né? Então mas essa questão de Deus aceitar, a gente vai aprender depois, porque a gente mas sempre... somos nós mesmos Exato. que entramos nesse lugar, Porque a gente traz né? um peso. E é um lugar de tanta dor. E a gente traz esse peso de achar, mesmo pelos nossos pais, por aquilo que eles nos ensinaram, Exato. indiferente de igreja, indiferente da Sim, situação, de religião. de religião. A gente tem esse pensamento. E até mesmo a questão daquilo que fizemos e carregamos até naquele Isso. momento, né? Todos os fardos, né? Todas as coisas e a ótica que nós olhamos, né? Porque o texto vai dizer da visão de Deus. E muitas vezes nós só conseguimos olhar pela nossa ótica. E a nossa ótica está como? Tá Limitada. um casal que Machucado. acabou de chegar machucado, um casal que não tem perspectiva alguma. Famílias um casal- destruídas. Família destruída. E o que fazer dentro disso? Aonde vamos chegar? Olhando pelos olhos naturais, era tudo impossível. E nós, assim, nós recebemos muitas profecias aqui. Muitas palavras proféticas. E a gente, no começo, a gente duvidava.
A gente falava, não, esse irmão não sabe a nossa história, ele não sabe quem sou eu. O Deus desse irmão não me conhece. Não me conhece, né? E era tão engraçado que, assim, eu lembro que antigamente os obreiros, eles ficavam no altar e nós íamos pro altar e a gente subia e recebia oração. A gente deixava nossa oferta, nosso dízimo e recebia oração. E Nós todas as vezes que a gente subia, sempre tinha, Deus levantava alguém para falar, eu vejo um povo, eu vejo uma igreja. E a gente assim, nossa, essa pessoa, né, não tem noção do que tá falando e tal. Aí um dia, eu lembro que a gente estava muito machucado nas nossas próprias limitações, que eu acho que como Abraão, a gente falou assim, então que se cumpre em Ismael, né? E não era isso que Deus tinha, né? O plano de Deus não era esse. E eu lembro que eu virei pro Fábio em casa, eu falei assim, olha, a partir de hoje eu não quero mais subir para receber oração. Então a gente vai entregar o nosso dízimo, nossa oferta e nós vamos descer pro banco, não vamos mais subir. Amém. Nesse período o Fábio jogava bola. Que houve uma época que ele pensava que jogava bola, né? Entendi, jogador de futebol. Porque ele só se machucava, né? Vamos mudar de assunto. Não, ele fala que craque como que é, amor? Perseguido, né? Craque é perseguido. Tem as duas pernas. Os dois joelhos dele que tinha. Pois é, e eu lembro que o Fábio, ele machucou o pé, e ele tava com o pé engessado e tal, e aí ele tinha que vir pra igreja com bermuda, porque a calça não passava no gesso, né? E ele tava de bermuda, de sandália, que também não entrava o sapato, né, no pé. A ceia aqui era de manhã. Era a ceia de domingo de manhã. Domingo de manhã. E eu lembro que, assim, nesse contexto de ceia, ele tava com essa vestimenta e tal, e eu tava de calça jeans e camiseta e tênis também, tipo, acompanhar ele, né? E nós saímos da ceia e a gente foi pra casa de um casal de amigos, irmãos, pra almoçar. E eu lembro que a gente estacionou o carro. Quando a gente estacionou, um casal em condição de rua veio na nossa direção. A gente atravessou as crianças, né? Tipo, vai entrando já, deixa só nós dois aqui. E eles nos abordaram perguntando se nós tínhamos algo para ofertar para eles. E a gente tava com 1 quilo no carro que a gente esqueceu de entregar o quilo na ceia. Sim, e eu lembro que ele virou e falou, eu tenho um pacote de arroz, vocês aceitam? O homem disse que sim. O Fábio pegou o arroz, deu para ele saiu andando. E a mulher também. Só que ela deu 3 passos e voltou. Meu Deus. Quando ela voltou, assim, gente, totalmente improvável. A gente não tava com Bíblia na mão, a gente não tava de terno e gravata, sabe? Assim, totalmente, né? Ela virou pra nós e ela falou assim pra ele, você é pastor, né? Aí ele falou assim, não. Ela falou, claro que você é. Ele falou, eu não sou. Meu Deus. Olha só. Ela falou, então por que que eu te vejo com um cajado na mão e um rebanho atrás de você? Meu Deus, que coisa linda. E ali ela desenrolou um rolo de Deus conosco, que Deus usou aquela mulher e falou coisas profundas pra nós. E é mais ou menos assim, né? Você não vai até o profeta, eu vou mandar o profeta vir não vai até subir você. no altar? Não Tá bom. tem como fugir. Não tem E como Deus, fugir. ele usa o que ele quer, da forma que ele quer. E a gente queria fugir, né, pastor, dessa palavra. Mas a gente sempre quer fugir. A gente sempre quer fugir. E a gente vê assim, eu estava hoje assistindo um podcast que até o pastor Denis postou no grupo dos pastores, e eu estava com o Josué Gonçalves e mais os pastores, e aí entrou num assunto que eu achei pertinente. Quando nós chegamos, Deus sempre levantou pessoas para nos ajudar. Para cuidar de nós. Então, a pastora Lu falou que são 18 anos de Vila Alzira, Sim, onde 6 anos nós somos cuidados. nós somos muito cuidados. E é interessante que de tempos em tempos Deus levantava Mentores, né, para pessoas nós. para cuidar. E a Josué Gonçalves, ele dá o exemplo de como se essas pessoas fossem uma canoa. Você entra Vai na até o canoa certo. e vai até a margem e ali você se despede e você continua. Sim. Então são pessoas que Deus levanta para te conduzir até um local, para depois desse local Deus levantar outras pessoas. E assim foi na Incrível nossa isso, né, vida. pastor? E esses Como isso é real. processos foram processos onde para cada ferida, para cada detalhe, para cada situação, Vem um médico, né? Um especialista, A né? gente usa muito esse contexto que você está falando, pastor, quando nós estávamos na congregação, né? Nós fomos pastoreados por 4 pastores na congregação onde nós éramos. Então a gente via Deus usando a vida de todos eles de formas diferentes. Pastor E do cada um amor, tinha uma pastor da essência, disciplina, né? pastor do amor. A essência diferente de cada um. Então, assim, você vê que cada um deles traz um pilar para a nossa vida. E aí quem tem que estar atento para fazer parte ou para ser fortalecido por esses pilares, somos nós. Porque eles vão passar, e pode ser daqui 2, 3 anos, ou outro.
Então, assim, se a gente está atento naquilo que Deus ele quer trabalhar em nós, através daqueles que estão na frente, no caso de vocês, as pessoas que passaram para orientar, da mesma forma é o pastor que está na frente da igreja. Hoje é esse pastor. Quem é o pastor? Fabinho é pastor Alu no Jardim Cristiane hoje. Sim. Que é para esse tempo. É extrair o melhor que eles têm, porque Deus tem algo com vocês, na questão de família também, na questão de homem, de mulher. Então, assim, a gente sabe disso. Então, quem está com vocês tem que estar atento para isso, porque Deus ele quer algo mudado, como vocês passaram no jardim. Sim. Né, O pastor João Ramalho. Isso é tão real, né? Que assim, não tem situações que você fala, meu Deus, mas aquela pessoa era tão próxima. De repente a pessoa tá numa outra vida. Você ama, a pessoa ama você também, Exato. mas ela não é para esse tempo mais. Foi para um tempo determinado. Né? E nisso a gente viu muito cuidado de Deus com a gente, porque nós chegamos aqui e eu lembro que assim, e agora, que igreja eu vou congregar, né? Eu lembro que na época o Fábio havia feito o CETEG aqui, não sendo membro daqui. E eu virei para ele e falei assim, por que você não procura a igreja do pastor Walter, né? Porque ele foi professor dele no CETEG. Procura a igreja dele, vai para lá. Então ele veio primeiro, ele ficou acho que uns 2 meses vindo, né? E eu vim depois. E quando a gente chegou aqui, a gente viu uma igreja muito família. Que é uma igreja que uma das essências da nossa igreja é esse cuidado com famílias, né? E nós somos muito cuidados, muito abraçados, muito acolhidos. É um amor que constrange, né? E quando as pessoas falavam, porque Deus tem algo muito grande com vocês, Deus vai usar vocês. Eu lembro uma vez que eu estava no hospital, num processo até mesmo dessas forjas de Deus. Nós havíamos discutido, o início do nosso casamento foi muito desastroso, porque 2 feridos, né? Então, 2 feridos, 2 com bagagens, 2 sangrando, né? Bagagem. Exato. Bagagem da família, bagagem. Exato. Né? Então, assim, tinha tudo para dar errado, né? E eu lembro que nós tivemos uma discussão muito séria. E foi a primeira vez que nós dormimos separados. Eu saí do quarto, fui pro quarto das crianças, dormi com as meninas. Isso foi tão sério, tão grave, que eu acordei com uma dor absurda no rim. E eu fui direto pro UTI. Meu Deus. Eu fiquei 11 dias internada na UTI. Você teve uma infecção fortíssima, não foi? Foi uma nefrite sem explicação, porque não tinha cálculo, não tinha pedra, não tinha nada. E quando os exames chegavam e não dava nada, e a febre não passava, e a dor não passava, eu sabia que era emocional. Então, acho que eu ia falar, hoje a gente entende o quanto hoje eu tem entendo. de rim e emoção que não passou, não filtrou. Exato. Hoje né? eu sei, eu faço essa leitura. Então, foi um processo emocional e espiritual, onde eu tive longas conversas na madrugada com o Senhor naquela UTI, porque o tempo na UTI é outro, não é calculado como aqui fora, né? A Cris tinha 3 meses. A Cris tinha 3 meses de vida, nossa primeira filha juntos. Então, olha só, quantas guerras nós passamos. E eu lembro que, quando eu saí da UTI, eu fui pro quarto, que foram mais 7 dias de quarto, eu recebi a visita de uma missionária lá. E ela virou pra mim, ela falou assim, eu vejo vocês 2 ministrando pra casais. Meu Deus, que lindo. E sabe o que eu disse pra ela naquele dia? Você é louca. Meu Deus do céu. Mas eu volto pro texto. A minha expectativa versus a expectativa de Deus. Então, Deus, ele já enviava os profetas para falar de uma visão futura, né? E muitas vezes, você que está nos assistindo, casais que estão nos assistindo, estão analisando a sua realidade por uma visão presente. Mas quando a gente alinha nossa visão com a de Deus, e Deus revela, porque é isso que ele faz através das profecias, ele revela uma ação futura, e num futuro breve, né? A gente não consegue contemplar. E hoje, a gente vive isso. A realidade, a expectativa de Deus vezes nós ministramos já casais juntos. Quantos e quantos momentos. Esse mês mesmo nós vamos ministrar para casais numa igreja. Então, assim, hoje a gente vive essa realidade, porque o que Deus fala é certo que vai acontecer. Você pode correr, você pode espernear. Exato, mas uma hora você vai ter que, né? Pode ser pelo caminho mais fácil, pode ser pelo mais difícil. E a grande, olha só que linda essa parte do texto, que ele fala assim, para ensinar os filhos, ordena os seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Olha isso. Então, a nossa responsabilidade, a responsabilidade de Abraão ali, mesmo sem ele saber o que Deus ia fazer, ele sabia de estava por vir, né? Da mesma forma, nós também, o Senhor dá os filhos para nós e nós temos uma responsabilidade sobre isso. Sim. Por quê?
Porque não importa o tempo de quando vai acontecer, não importa. Sim. Vai acontecer. Aí a gente para e olha lá no passado. Eu acho que vocês não têm, assim, pais que foram cristãos que não orientaram vocês nessa questão. Mas eu vou falar o que eu ouvi e eu vivi também isso depois. Eu ouvi isso numa ministração, eu achei muito interessante. Do pastor Ariel, do Mevan. Foi muito top. O que ele falou, ele usou justamente esse texto. Por isso que eu estava com ele na cabeça, um mês atrás, um pouco antes dele. E ele falou justamente isso, que qual é a nossa função como pai e mãe? É incutir nos nossos filhos o quê? Sim. Aqui ele está falando de que guardem e pratiquem a justiça e o juízo, porque isso é concernente à eternidade. Exato. Então a nossa responsabilidade é colocar no coração dos nossos filhos a eternidade. De que forma? Não importa. Da forma que você aprendeu. Se é na questão de teologia, se a teologia A, a teologia B é certo ou errado, não importa. Sim, sim. É a eternidade que você está colocando no coração do teu filho. Ele até usou o contexto, vocês devem, não sei se vocês lembram ou não, mas tem um disco de vinil muito antigo que é chamado A Última Trombeta, entendeu? Ele comentou isso. A Última Trombeta, não sei se vocês lembram ou não. Mas é muito antigo, de 1976, uma coisa assim. E era muito ouvido na década de 80. Sim. Que ele é tipo como se fosse uma radionovela narrada, tem as músicas, tudo, mas narra o arrebatamento da igreja. Sim. Aí como se fosse um radialista falando tal. É muito interessante. Mas é justamente sobre isso. Eu ouvi o meu pai falando sobre isso o tempo todo, sobre arrebatamento. Sim. Então quando a gente olha para essa questão de Abraão, coloca a eternidade no coração dos seus filhos. Não importa de que forma coloca. Exato. Por quê? Se a gente não coloca a eternidade no coração dos nossos filhos, o mundo vai colocar a morte, o desprezo, A vai colocar brevidade, né? a brevidade de vida. E para você colocar a eternidade no coração do seu filho, tem uma questão aí. A eternidade precisa estar no seu coração. Né? Exato. Você não transfere o que você não tem. Exato. Exatamente, é justamente sobre isso. Lembra que ele fala assim ainda, olha, ele vivia isso, porque ele vivia como se o arrebatamento fosse acontecer agora. Então ele vivia o tempo todo falando a respeito disso. E aquilo entrou na minha mente, depois eu fui estudar, eu entendi que tinha algumas coisas lá que não tinha nada a ver, mas a eternidade ficou no meu coração, porque a eternidade estava no coração dele. Exatamente isso. Então, primeiro aqui, aí a gente transfere para os nossos filhos. E você vê que essa questão da visão de Deus, né? Eu vi uma vez um exemplo assim, né? Que a gente olha daqui. Então, quando eu olho daqui, eu vejo só a partir de cima. Aqui, né? Deus não, ele olha de cima. Então, ele vê tudo ao redor. Né? Então, essa expectativa de Deus é diferente da nossa, porque a visão dele é muito diferente mais da nossa. ampliada, né? E uma coisa que eu acho muito, muito lindo que Deus fez na nossa vida é que também parte de uma decisão nossa também, né? Quando nós decidimos, eu lembro que uma vez, depois passado esse processo do hospital, tudo, né? O Fábio virou para mim um dia e ele falou para mim assim, presta bem atenção no que eu vou te falar. Nunca mais a palavra divórcio será mencionada na nossa casa, né? Eu lembro desse dia, assim, claramente no meu coração. Nunca mais a gente vai citar, e eu falava mais do que ele. Nunca mais eu quero ouvir a palavra divórcio nessa casa. E quando a gente começou esse processo de cura e de restauração na nossa vida, nós decidimos que é onde entra a justiça, né? Que Deus fala de Abraão. Nós decidimos santificar a nossa dor e santificar a nossa história. Por quê? Porque hoje nós lutamos por casamento, nós lutamos por família, né? Essa é uma das bandeiras que nós carregamos, que é nítida para quem nos conhece, nós lutamos por família. Então eu ministro as mulheres, ele ministra os homens, nós ministramos juntos casais, família. Pastoreia, né? Pastoreia a família. Então, hoje a gente entendeu que a gente santificou a nossa história, a nossa dor, e isso se tornou recurso para o Senhor, isso se tornou matéria-prima para o Senhor. Então, muitas vezes casais vêm nos procurar achando, já aconteceu muitas vezes isso, que nós iríamos apoiar o divórcio. Porque, afinal de contas, nós passamos por isso e nunca ouviram de nós que o divórcio era a saída. Eu vi fiz uma leitura esses dias e a pessoa falou assim, que seu ministério é resultado do óleo que escorreu quando você foi espremido. Exatamente. E eu acho que é exatamente isso. Porque nós temos quantos anos com família? Quase 20, né? 19 anos. Então, por um tempo, nós trabalhamos com família, nós amávamos família. Mas depois da experiência que nós tivemos, a gente vive família. É diferente. É diferente. E a gente luta por família
para que nenhuma família se perca, como a nossa quase se perdeu um dia. Sim. Muda completamente, né? O seu olhar. Entender porque a pastora falou sobre a questão de nós permitirmos das nossas escolhas. É preciso ter uma escolha, né? E quando nós passamos pelas forjas, pelo espremer do Senhor, nós conseguimos enxergar hoje que Deus primeiro faz em nós, mas não acaba em nós, não para em nós, para fazer através de nós. Então, aquele exato momento em que aquela missionária, ela foi usada pelo Senhor para dizer, era a boca do Senhor falando, mas aos nossos olhos naturais era impossível, porque na cabeça dela, provavelmente eu vou sair daqui e a gente nem sabe se vai continuar. Mas Deus mudou, modelou e modificou todas as coisas. Para que após nós pudéssemos sentar à mesa e pudéssemos restaurar a nossa família, os nossos filhos. E depois outras famílias. Através da palavra, trazer um direcionamento para os nossos filhos. Hoje nós podemos dizer assim, que Deus ele começou em nós para que as próximas gerações o nome do Senhor seja glorificado. Que aí entra o que o pastor já falou, da eternidade sendo estabelecida. E é lindo, Rê, o que você citou, porque Deus nos conduz muito assim. Nós somos portadores de uma mensagem, né? Nós carregamos uma mensagem, só que em algumas esferas Deus nos torna a mensagem. É muito diferente. Não é sobre o que você conhece, sobre o que você carrega. Sobre o que você viveu. Viveu e carrega dentro de você. O que nós vivemos, quando Paulo fala aos Coríntios, né, que vós sois carta viva, eu entendo que é quando a palavra ela é tão imprimida em nós, ela é tão impressa em nós, que modifica as nossas estruturas físicas. Nossa genética, né? A nossa genética, o nosso DNA. Então, hoje, eu vejo como Deus, em muitas questões, nos tornou a mensagem. E se tornar a mensagem, te confere autoridade naquela área. É diferente de pessoas que pegam a Bíblia e elas podem ler o texto e informar sobre Deus. Mas nós transferimos aquilo que carregamos, porque os níveis de renúncia que cada um teve que passar, a gente tem uma palestra para casais que a gente chama dos 3 jardins do casamento. E a gente fala do Getsemane de cada um, né? Se possível for, mas todavia, seja feita a sua vontade. Então, ele teve o Getsemane dele e eu tive o meu. E nesse Getsemane é onde a vontade dele prevaleceu, né? Então, o nível de renúncia que nos autoriza, o nível de renúncia é que nos habilita. E um dia, Lu, uma pessoa disse assim pra gente, o caminho mais difícil é o caminho da restauração. O outro caminho é fácil. Sim. Você larga tudo, mas o caminho de maior êxito é o da restauração. É o que vocês vivem, certo? Exato. O que nós vivemos. Então, talvez no momento da dor, no momento da dificuldade, o que algum casal possa estar passando nesse momento. Desistir, jogar a toalha é o mais fácil. Só que aí é a sua visão. Mas você viver a visão de Deus é muito mais recompensador, né? É muito mais estar completo, porque você só é completo se você estiver na visão de Deus, né? Exatamente. Nós podemos dizer, nós não vemos, muitas vezes nem cremos pelo que estamos vivendo no momento. Mas Deus ele já declarou e determinou. Então, qual é a escolha? Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus conduzir a nossa casa. E eu acho que tudo isso vem por tudo que você aprende na sua caminhada. Eu acho que tudo isso que vocês vivem hoje, que a gente também está vivendo um tempo assim extraordinário em Deus, algo que assim o Senhor tem feito. Por quê? Porque a nossa tomada de decisão em algum momento foi aquilo que agradou o coração de Deus. Exato. E essa tomada de decisão é o que define quem nós somos hoje, ou quem nós vamos ser amanhã. Porque às vezes essa decisão é uma decisão que ela vai contra você. Vai custar. Ela custa sua. Parece que você morre e ressuscita, gente. Mas é justamente isso, porque dependendo do nível de situação que você enfrenta, da dificuldade, da dor que você enfrenta, aquilo vai determinar uma nova pessoa quando você ressurgir de novo. Exato. Porque você vai ressurgir de forma diferente. Aquilo vai
toda a situação, vocês lembram de toda a situação que vocês passaram, mas Sim. aquilo não determina quem vocês são. Não, de forma alguma. De forma alguma. Paulo, Nem quando pesa, ele, né? Nem pesa. Paulo, quando ele declara, né, quanto a mim eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. E a gente sabe que ali no original do grego não é esquecer a palavra. É. Ele está dizendo o que passou não me governa. É verdade. Por isso eu consigo prosseguir, né? E eu vejo assim, a gente também sempre fala isso para os casais, que Deus, ele é um Deus de começos, de recomeços e de novos começos. No nosso caso, houve um novo começo, né? Então, talvez também tem pessoas que vai nos assistir que passou pelo divórcio, houve o corte, porque uma vez houve uma palavra de uma missionária também que veio pregar aqui, e nesse processo da culpa, do peso, né, de toda a comparação, a bagagem que a gente carregava, eu lembro que ela disse assim, no meio da pregação, e não era um contexto para casais, mas Deus abriu um parênteses para falar comigo na pregação dela. E ela disse assim, olha, deixa eu falar uma coisa para alguém que está aqui que precisa ouvir. Casamento, em algumas situações, é como um acidente de trânsito. Tem casos que dá para fazer uma cirurgia e remendar. Tem casos que precisam amputar. E quando ela falou isso, era como se ela tirasse, né, das nossas costas, das minhas, porque foi um culto de mulheres, ele não tava, mas tirou das minhas costas, assim, foi necessário uma amputação, por quê? Porque não era algo íntegro diante dos olhos do Senhor, né, e por todo o contexto que não convém falar, porque não edifica, mas eu vejo, assim, que Deus nos permitiu um novo começo, né, e quando a gente vai, por exemplo, a gente vai para a palavra, a gente vai ver Pedro negou a Cristo, né, Jesus poderia ter vindo para Pedro e ter falado, Pedro, realmente você não nasceu para ser pescador de homens, eu me equivoquei. Você não serve. Você não Porque- serve. é. Mas Jesus não fez isso. Jesus voltou no mesmo ponto de partida e falou assim, eu não parei com o propósito. Você parou? Exato. Vamos continuar, né? Então eu vejo que assim, o chamado de Deus na nossa vida é desde sempre, é desde a eternidade. Mas nós tivemos as nossas escolhas erradas, assim como Pedro teve também a dele, mas Jesus nos trouxe de volta no mesmo contexto, quase nos divorciando, e virou para nós e falou, tu me amas? Né? Então, o tu me amas do Senhor foi muito forte para nós dois, porque foi para ele e foi para mim. E aí ele vira e completa, então apacenta, né? E aí é onde que a gente vai entender o que Paulo fala, e a gente começa, quando a gente olha isso de qualquer forma, ou com uma ótica simplesmente Corriqueira. de leitura, a gente Sim. vai achar que, não, é normal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos. Então, em algum momento você anda segundo os propósitos de Deus, você ama a Deus, mas pode acontecer alguma fatalidade, alguma divergência na sua vida, alguma dor, algo que vai parecer que é o fim, que aquilo vai acabar com você. Mas Deus, ele volta lá no começo, ó, vou usar isso. Se você permitir. Exato. Vou usar isso para eu ser glorificado. Se Exato. você permitir. Se você Permitir. permitir. E a gente Porque é costuma- fácil entrar no lugar de vítima, não é? E a gente costuma dizer, quem foi muito amado, muito ama, né? Então nós E fomos foi muito perdoado, né? e muito amado, né? Nós fomos muito amados, fomos muito perdoados. E quando nós sentamos, né, na mesa para casais, para falar com casais, um dos pontos que nós trabalhamos é a questão do reposicionamento, né? O posicionamento do papel do homem, do papel da mulher, do papel do pai, da Isso é mãe. fundamental. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque hoje nós vemos uma inversão Tudo de papéis. invertido. E se nós formos para a palavra, nós vemos que quando a mulher, por ser muitas vezes obrigada pela omissão do homem, e aí a gente já cai lá para o início de tudo em Adão, nós percebemos que a mulher ela carrega um peso que não é dela, mas aí ela acaba saindo fora do princípio de Deus. E quando sai fora do princípio, o fluxo ele não flui. Porque Deus não Então, trabalha na desordem. Exato. Então, nós precisamos novamente sentar à mesa e reposicionar isso. Uau, E é verdade. interessante que Deus, 1 Coríntios vai falar 11, eu gosto muito desse versículo. A gente Da sempre, ordem familiar. a gente né? sempre fala sobre A ceia, né? a senha, mas o capítulo 11, versículo 2 e 3 vai falar, né? Que ali Paulo ele vai falar sobre a instituição do casamento, do matrimônio, na verdade. Fala que Jesus ele é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. E aí, em um dessas forjas de Deus,
Deus uma vez me trouxe esse texto e virou para mim e falou assim, eu sei onde eu estou, eu sei onde meu filho está, e eu sei onde a minha filha está, mas eu te pergunto, qual o seu posicionamento? Aonde você está? E aí eu percebi que eu estava fora da minha posição. Esse alinhamento, né? E eu precisei voltar para ter esse alinhamento. Porque muitas vezes nós vemos o marido que busca, a mulher não busca, ou a mulher que busca, o marido não busca, mas precisa haver esse alinhamento. Eu ouvi de um casal, né, de uma pessoa, assim, eu estava com um problema no meu casamento, mas foi ministrado tudo, e falou assim, agora eu entendo, era por conta do chamado da minha mulher. Agora eu entendo, né, o chamado dela e eu vou lutar pela restauração do meu casamento. Aí eu falei assim, olha, tem uma coisa errada aí. O chamado não é da sua mulher, o chamado é dos dois. Né? Então é isso que precisa ser entendido. Exato. Porque Deus não trabalha com um só, né? Ele vai trabalhar com os dois. Ele pode trabalhar por um tempo, né? Sim. Porque às vezes um precisa santificar o outro. A gente sabe que existe E às vezes isso. a esposa ela vai primeiro para Cristo, ela tem Exato. recebe um chamado, uma Mas missão. assim, é pro casal. É o casal, gente. É aquele que você fala sempre, eu gosto da sinergia, né? Que dois é muito mais forte do que um sozinho. Sim. Né? Se isso não estiver alinhado. A capacidade de alcance é muito maior, né? O Fábio sempre fala em casa, né? Que a nossa casa é uma casa pastoral. Então, os nossos filhos, se hoje você perguntar para o Israel, ele tem 5 anos, vai fazer 5 anos esse mês. Israel, o que você vai ser quando você crescer? A primeira coisa que ele fala, eu vou ser pastor. Que lindo. Então, assim, ele tem na mente dele que, assim, nós somos pastores, a nossa casa é pastoral. E a gente trabalha muito com os nossos filhos também, de que Deus escolheu a nossa casa. Deus não escolheu o Fábio, Deus não escolheu a Luciana, Deus escolheu a nossa casa. Assim como ele fala de Abraão, escolhi Abraão, a seus filhos e a família dos seus filhos, né? Quando a gente fala sobre que ele vira e fala pastor, né? Não é um título. Ele entende a movimentação. do cuidar. E aí você vê como isso se opõe a uma realidade que a Exato. gente via há anos aí, ainda vê, por exemplo, lá na Fundação Casa, na prisão, Sim. quantos filhos de pastores estão lá dentro e odeiam a igreja. E quantos filhos de pastores estão fora de obreiros, Sim, Por quê? Porque vocês blindam eles, né? exato. Com certeza há uma blindagem, mostra pra eles lá. Quanto é bom, Sim. quanto é bom E servir o Senhor, entender que a né? nossa primeira igreja é o nosso lar. Nossa casa. Né? Hoje nós temos a nossa igreja, que é a nossa casa, e nós estamos servindo hoje na congregação do Jardim Cristiane, mas a nossa igreja sempre É a será nossa o nosso casa. lar. Isso É a não nossa muda. casa. E quando E nós essa prioridade não pode ser invertida, pode né, ser pastor? invertida. Não pode. E muitas vezes, como você falou lá atrás, é isso que acontecia. Por falta de entendimento e direcionamento, os pastores eles deram muito a vida à instituição e viraram as costas. E nós fizemos isso no começo. O nosso começo foi assim Isso. também. Até Deus falar, vem cá, filho, Eu vou deixa te ensinar, né? Vou te alinhar. Deixa eu te Você ensinar. sabe que nós tivemos um aprendizado que a gente leva para a vida, né? Durante muito tempo nós aprendemos e ensinamos errado. Sim. Isso. Aquela pirâmide, primeiro Perfeito. Deus, Exato. depois E primeiro Deus da igreja. Isso. Deus na primeiro igreja, Deus, né? depois a família, depois o trabalho. Aham. Exatamente. Gente, para tudo. Deus tem que estar em toda a pirâmide. Né? Exato. Porque se você faz uma posição para Deus, você eleva Deus a uma posição, Ele só é ocupa só uma. só tem É. Não tá, então as meu outras trabalho não- Deus não tá. Eu Exato, posso, né? exato. É. Não, é E assim, esse erro de associar Deus somente à igreja. Então, assim, é Deus em todas Gente, as Deus tá muito na esferas. pontinha da pirâmide. No relacionamento. E ainda né? e aí foi interessante que quando nós aprendemos dessa forma, foi justamente isso, dessa forma. Que lembra a matemática? Contido, não contido? Então ele fez várias esferas e uma esfera pegando em todas as outras. Exato. E aí família, trabalho, amigos, igreja, Em tudo, é né? tudo. Só que Deus, ele estava numa esfera que pegava todas as outras. Então você fala assim, é isso. Exato. Aí assim, dá um estalar e você fala, poxa, então Deus não tem posição, ele é em todas. Exato. Não é uma ou outra. Não. Olha, nós estamos aí com quanto tempo já, Verônica? 1 hora, ó, tá, estamos bem. Vamos caminhando aí mais uns 10, 12 minutinhos, né? Isso. E Passa tão rápido, passa né? A gente vai Gente, é conversando tão e falando. gostoso, é tão maravilhoso, É. né? É bom demais essa mesa. Aí você fala dessa questão do alinhamento, aí me veio também
a história do próprio Davi, quando ele vai até Aquis, Aquis recebe ele como um fugitivo, Sim. para guardar, e os soldados de Aquis ficam meio preocupados. Se ele não vai trair, né? Não. Mas ele recebe algumas palavras negativas, só que ele tinha saído fugido, porque ele estava sendo perseguido Por Saul. Só que o que aconteceu? Ele esqueceu quem ele era. Em algum momento ele esqueceu quem ele era. Mas nesse momento que ele estava sendo perseguido por Saul e sendo confrontado pelos exércitos de Aquis, Sim. ele precisou de voltar para a realidade desse alinhamento, pastor. Ele precisou de pegar a capa sacerdotal e sair para a guerra. Por quê? Porque ele sabia que através daquela retomada dele, ele ia conseguir vencer contra os exércitos Porque amalequitas. muitas vezes, ao invés de estar na guerra como soldado, e a gente erra muito nisso, né? É pra gente estar com a capa de sacerdote, né? Exato. O homem hoje está muito fora de posição. E quando o pastor falou da mulher, ela carregar um peso que não é dela, né? É como um fusquinha carregando o peso de uma carreta. Fatalmente vai ter problema, Sequelas, né? é um esforço humano, porque quando você está debaixo do seu papel, Deus confere unção, é leve, É leve. não tem É peso. isso. Mas quando você está fora do papel, é força do braço, cansa, você fica exausto. E é tão interessante essa questão dessa hierarquia, né, daquilo que a gente entende da palavra, que isso é tão real que quando não tem esse alinhamento dentro de casa, isso eu não sei, Deus ele vai ouvir, ele ouve a oração, mas tem algumas orações que eu acredito que Deus ele não vai ouvir se não tiver dentro desse alinhamento. Exato. Se não tiver essa questão da submissão à mulher, submissa ao marido, como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, né? Se não tiver esse alinhamento dentro de casa, até as orações elas não são Exato. respondidas. Porque a gente entende que a missão ela não é humana. A missão é do Essa céu. submissão é mal interpretada, né? Exatamente, porque não é uma missão humana. E você vê que interessante. Quando nós falamos sobre tradição, sobre famílias, e falou sobre nós aprendemos errado e ensinamos errado. Então, pelo padrão, né, o pai ele era aquele que ele saía de manhã, às 5 da manhã, Ia trabalhar. antes do Sol do sol nascer. nascer e voltava à noite para trazer o sustento, né? E as outras coisas ficavam muito na responsabilidade da mãe, né? Mas a Bíblia, a palavra, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que a responsabilidade número 1 do homem é a responsabilidade espiritual do lar. Então, assim, nos dias de hoje nós vemos, assim, muitos homens que eles acabam terceirizando essa responsabilidade e deixando nas costas da esposa. Não estou dizendo que a esposa não tenha que trazer um estudo, um direcionamento, porque ela pode ser vocacionada a isso. Mas eu estou dizendo que há uma autoridade. E eu estava terça passada, agora estava conversando num grupo de homens e trazendo esse direcionamento. E eu falei exatamente isso. O poder que há na sua capa sacerdotal, de pai, de dentro da tua casa, você abrir um versículo, mesmo que você não tenha o conhecimento e a desenvoltura da sua esposa, você lê um versículo e você não precisa explicar o versículo. Se você talvez não tenha um conhecimento para explicar, mas você virar para os seus filhos e fazer uma oração, dizendo que o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai vos abençoe, é muito poderoso. Ecoa. E esse reposição precisa haver, porque nós olhamos o natural e falamos assim sempre, corpo, alma e espírito, mas a Bíblia diz, o espírito, a alma e o corpo. O que tem regido as famílias dos dias de hoje. Né? E nós, assim, em casa, eu posso dizer, por mim, pelos meus filhos, que nós nos sentimos muito protegidos e nos sentimos guardados mesmo pela busca dele ao Senhor, porque eu sei que ele é quem conduz, ele é quem puxa a nossa casa, ele é o pastor da nossa casa. Que é o natural, né? Que é o correto, é o papel, sacerdote e profeta. Então, quando eu vejo ele se movimentando, quando eu vejo ele na busca dele ao Senhor, quando eu vejo ele orando, eu me sinto protegida, eu me sinto segura. Também, sabia? Né? E isso traz para nós. E porque os a minha filhos filha também. tem 23 anos e ela fala, eu gosto de ver meu pai orando. Exato. Eu acho interessante essa questão, porque nós sentamos à mesa e oramos à mesa, muitas vezes As crianças oram, no sofá, nós lemos uma palavra, escutamos louvor, falamos sobre a palavra de Deus. E também existe o nosso momento particular, né? E aí, muitas vezes, no final da noite,
eu vou dobrar o meu joelho para orar lá no meu quarto, aí o Israel entra. E todas as vezes que ele entra, que eu tô orando, ele vem até mim, ele fala, ajoelha. posso orar com o Senhor? Oh, meu Deus. Olha que lindo. Aí eu tô ajoelhado na ponta da Quantos cama. aninhos ele tá? Vai fazer 5. E aí, o que que ele faz? Ele dobra o joelho. Ele dobra o joelho, mas ele não dobra do meu lado. Ele encaixa o corpinho dele entre eu e a cama, Ele entra Meu embaixo Deus. do Fábio. como se eu estivesse aninhando ele. Olha É isso. representação do Pai nos Ele aninhando. entra embaixo Né? do Deus Fábio. faz isso com a gente. Exato. Né? E Que aí lindo, né? eu oro, e aí eu vou falando, e aí ele vai repetindo. Meu Deus, que coisa. E aí esses dias eu E ele falei só assim, faz isso com ele. Se Já eu tô filma isso, orando, né, um eu preciso dia? filmar mesmo. Se Esses eu tô dias. orando, ele não vem comigo. Mas quando ele tá orando, ele faz isso Porque com ele. é o lugar do Pai. exato. É o refúgio, É isso que a é sociedade proteção. precisa entender, os É, homens o lugar precisam do Pai. entender, o lugar do Pai. Que Né? quando a Bíblia diz assim, ensina o seu filho no caminho, É sobre isso. é sobre isso. É você estar no caminho e trazer o seu filho pro caminho que você está trilhando. É. E aí teve um E você uma nem das chama, noites, mas não, faz não ele chama. não chama o Israel vem. Uma das noites eu falei assim, hoje você vai orar. E aí ele foi orando e eu fui repetindo. Oi. Se vocês verem a oração dele, É que lindo. coisa linda. A gente chora. Isso marca. A gente chora. Eu tenho certeza que daqui a 15, 20, 30 anos, ele vai se lembrar disso. E aí é essa eternidade que você falou agora há É. pouco. Você acha que isso não está impresso Tá no impresso. coração dele? Exato. Está impresso. E aí entra aquela questão lá, eu gosto muito dessa fala, e até do pastor Juscelio, bem antiga, vocês já devem ter ouvido, na questão do cadeado. Quando o bandido ele vai arrombar uma casa, Não é o ele- foco, não é o o foco cadeado. não é o cadeado, mas ele precisa de estourar o cadeado. Pra poder entrar. Para poder pegar os bens que estão lá dentro. É. Então, na nossa vida conjugal, na nossa vida matrimonial, é a mesma coisa. Satanás ele quer arrebentar. E quem é esse cadeado? Somos nós. É o homem. E a gente passa É a o homem que entender. tem que guardar, proteger Exato. e dar o destino. Exato. E Satanás ele quer justamente isso, acabar com o homem, cadeado. para acabar com a família, para invadir o que tem dentro de casa, porque é aquilo que está lá dentro da família que é o Que é o bem mais precioso. precioso. E a gente passa a entender por que o Senhor abomina o divórcio por causa da semente bendita. É verdade. Por causa da semente bendita. Então, só quem teve filhos com as sequelas do divórcio sabe o quanto custa A dor, né? a dor. Então, hoje a gente luta por famílias e luta por casamento por isso. Porque nós já estivemos nesse lugar, fomos restaurados e não queremos que ninguém esteja. E é isso, né, gente? Os improváveis, como o pastor falou, que receberam um selo. Né? Amém. E esse selo é um selo que é para outras famílias também serem marcadas, né? E a gente Lindo. olha, e assim, só mais um adendo aqui, dentro do que nós estamos vivendo hoje com as famílias, loucuras A que gente as pessoas vê. estão fazendo com essa questão do bebê born. Você vê? Pessoas aí Doentes, se né? degradando. Tamanho do louco- buraco do loucura. coração, Tamanho da né? lacuna, do É. vazio, né? Mas aí você olha para Satanás e você fala assim, cara, esse cara é estrategista demais. Eu tava falando com a Renata esses dias. Ele não está brincando simplesmente de mexer com a mente das pessoas. Não. Não. Ele quer algo muito maior. Ele quer quer roubar ocupar as os lugares vazios, né? Então, quando a gente fala de ocupe o seu Você vê que lugar, vai saindo, vai tendo uma é isso. desumanização. para descaracterizar a Né? imagem e semelhança É, do de Senhor. Deus. Que É. esse é o Quando alvo se- dele, E né? aí, quando se trata de bebê born, você sabe que assim, a questão. Eu vou até falar aqui, porque a gente está no. A questão da homossexualidade, tudo isso está praticamente liberado no mundo hoje. Ok. E agora, um dos próximos passos que a gente sabe que vai ter é a questão da pedofilia. Então, ele vem trabalhando nos bastidores para alcançar o coração daqueles que estão São muitas governando. coisas ruins, né, que vão aparecendo. Mas, gente, olha, nós já devemos estar chegando aí a 1h10, 1h15, né? Infelizmente, temos que parar. Toda mesa a gente tem vontade de ficar 3, 4, 5 horas. É verdade. Porque passa no instante, porque é gostoso. Aí tem que ir pra imersão, né, Rê? Tem que ir pro retiro de Ai, casais, né? gente, retiro Vai de ser ministrado Foi em maravilhoso. tempo integral. Eles vão estar no próximo, hein, gente? verdade. Olha lá. Sim, em nome de Jesus. Invista no seu casamento. Vale a pena, né? É, Eu acho vale. que essas histórias que a gente ouve aqui, ela é muito além de uma história que é nossa, Uma né? simples É história. aquilo que Deus fez na E nossa continua vida, fazendo. continua fazendo e pode fazer na vida de quem permitir, né? Exato. Não desistam, né? Não acha que é o fim, que não tem jeito. Para Deus tem jeito. Tudo tem jeito para Deus, né? Então procurem ajuda. Não importa, né, pastor? Não importa o nível Aonde está? É, onde chegou. onde você chegou com o seu casamento. Não importa o nível. Se você acha que você já está no calabouço no seu casamento.
ou se acha que você está entrando no calabouço. Não importa. Nosso Deus, ele pode jogar uma corda Faz e tirar. nova todas as coisas. Faz nova todas as coisas. E é isso que nós vivemos aqui, é isso que nós temos. Esse é o foco do Família em Foco. É justamente levar aquilo que Deus fez. Você vê que todos os casais, todos os... Sem exceção, né? Que passaram por aqui. Passaram por aqui, olha, foi assim, extraordinário. Tivemos assim, desde de pessoas que casadinho de novo, que ainda não teve assim uma experiência, né? Sim. Mas tem uma outra experiência. Sim. E tem a mão de Deus, né? No caminho de Deus, sempre teve servindo ao Senhor. Mas também a gente vê que é a mão de Deus, e glória a Deus. E aí você vê o outro que passou por diversas situações, meu Deus. Sim. Então assim, você vê, e tantas famílias do outro lado nos assistindo, eu tenho certeza que essa mesa, ela vai atingir o coração de muitos. Amém. E a gente finaliza, né, dizendo sobre a questão dos 3 jardins, né? Que nós passamos pelo Éden, que foi o jardim do início da queda. Nós passamos pelo Getsemane, que foi o jardim da escolha. E aí vem o jardim da ressurreição, que é quando Maria Madalena, ela olha, pensa que é um jardineiro, e era o mestre que estava ali se revelando a ela, né? Então, quando nós passamos pelo Getsemane, nós fomos conduzidos ao jardim da ressurreição, onde Deus ressuscitou nossos sonhos, nossos sentimentos. E o Fábio, ele sempre costuma dizer que assim como nós precisamos de um novo nascimento, o nosso casamento também precisa de um novo nascimento. E o nosso nasceu de novo, e nesse novo nascimento, não mais agora da carne, mas da água e do Espírito, onde o propósito de Deus pro casamento, a eternidade foi estabelecida, e hoje nós sabemos que é por um bem muito maior do que a nossa simples felicidade, né, os nossos próprios desejos individuais. Hoje a gente entende o que o nosso casamento representa e nós caminhamos com muito zelo diante disso. Você vê que 2 coisas ficam muito, muito fortes para mim nessa mesa. Eu sempre gosto de fazer né? É que a gente passa por muita coisa, mas que a gente não pode passar sozinho. Exato. Que a igreja pode ser um hospital. Sim. Mas você não pode ser sempre paciente, uma hora você tem que ser médico, Exato. né? Então, você vê o caminho de vocês, né? Chegamos doente. A gente vem doente, é cuidado, é tratado, até que um dia você se forma, vira médico, cuida e trata do outro, que um dia vai cuidar e tratar de novo. E é isso. Um ciclo Tem uma terceira coisa que eu posso acrescentar aqui também. Isso pode ser um parêntese na nossa vida. Seja o que você estiver passando, qual situação for. Em algum momento, eu escutei isso. Isso não te determina, isso é um parêntese. Isso daqui a pouco, você está lendo um texto, de repente entra um parêntese para te ressaltar alguma coisa, né? Para te lembrar ou para te trazer à memória algo. Aquele parêntese. Depois ele continua o texto de novo. É isso então, mesmo. A nossa história, ela tem alguns parênteses. Pode ter parênteses bons, pode ter parênteses ruins. E esse parêntese que tem na sua história, que pode estar se formando na sua história, ele não determina. Que você pode estar vivendo agora. Exatamente. Né? Não determina. Não determina o fim da história. Né? Quem determina o fim da história é o nosso Deus, né? Agradecer, né? Nossos pastores, a Verônica linda que está aqui fazendo, né? Toda a parte técnica, porque essa parte a gente não domina, gente. Aliás, a gente é péssimo. Meu Deus, temos um time forte aqui. A mídia é maravilhoso. Brama, vocês são demais, né? Não ficamos na mão jamais. Glória a Deus pela vida dessa equipe. Pastores, Deus abençoe a vida de vocês. Se quiser dar uma palavra de consideração, um abraço para a congregação, para quem vai ouvir depois. Bom, foi muito bom mesmo. Me sinto muito honrada, agradecida por essa noite, por estar aqui. E a todos que vão assistir, esperamos que de alguma maneira a gente possa contribuir com a sua jornada, com o seu casamento, com a sua família. Estamos ali no Jardim Cristiano à disposição e eu creio que Deus fará coisas lindas através desse ministério. Céu em meu lar, famílias seladas, é a bandeira que nós carregamos também e cremos. Então, muito obrigada. E eu não posso parar hoje de dar tchau sem falar que a Lu, a pastora Lu, ela é minha parente, irmã em Cristo, mas a nossa família provavelmente vai assistir isso, mas nós somos primas também, né? As nossas avós são primas, gente. São irmãs. São irmãs, né? As nossas avós são irmãs, nossas mães são primas. Exatamente. Mas foi o sangue de Cristo que nos uniu. Que lindo. Maravilhoso. A gente não pode deixar de mencionar também os nossos pastores que nos dão
plataforma, nos dão direção, nos abraçam, São nos exemplo de apoiam. família. São. E não tem como você ver família e não lembrar deles, não saber o que eles já fizeram Eles por foram muitas e famílias. são nossos modelos de casamento. De casamento, é verdade. Nós vamos Pastor ter um Denis, evento. Pastor Ale, que são novinhos também, casados, né? Novos, mas já tem uma experiência. bagagem, né? Verdade. Então, nós amamos você, pastora Ju, pastor Fábio também. Deus abençoe vocês. Obrigado por... E dia 26, né, amor? Temos um Verdade. evento, um Encontro a 2 com o pastor Marcos Moura. Venham, mandem mensagem, procurem pelo site, 26 nos de julho, procurem. né, Rei? 26 de julho, isso. Isso, nós temos dia 26 de julho esse Encontro a 2. Se você estiver assistindo a gente, procura a gente, pode mandar um ok aí. WhatsApp, uma mensagem. Eu acredito que você vai nos achar. Tem a nossa igreja aí no YouTube, você vai nos achar. E nós já fechamos para o ano que vem o próximo encontro de casais. Exatamente. E tem uma coisa linda, né, que aconteceu já em 5 dias, 4 dias. Nós temos 31 inscrições. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Nós esperamos você. 31 Ah. famílias. Glória a Deus. Né? Restauradas. Vai ser, meu Deus bem. abençoe, Amém. pastores, que essa voz profética ela chegue nos lares, Amém. chegue nas famílias, trazer restauração. Deus guarde vocês, a família, a casa de vocês, Amém. o ministério de vocês. Que seja próspero em Amém, nome de pastor, Jesus. vocês também. Amém. Gostaram da torta da nossa irmã? Nossa, Gláucia. Ó, Obrigada. arrasou. Maravilhosa. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Ele, Quem impedirá? mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo nós podemos. Naquele que nos fortalece. Seu nome é, Jesus. e a Ele, Glória. e a nós. Vitória. Deus abençoe, um beijo no coração. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado.